Vamos aí continuar a falar sobre cálculos químicos. Nós já falamos sobre a massa dos elementos, sobre a quantidade de mols, a quantidade de moléculas, sobre o volume dos gases na condição normal de temperatura e pressão, coisas que você não pode deixar de saber, né, para a gente dar continuidade aqui. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre a determinação de fórmulas químicas. Temos fórmulas diferentes, vocês têm que entender um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar! A primeira e a mais básica de todas é a fórmula molecular, né, que a gente já conhece. Desde quando você estuda lá no primeiro ano, substância simples, substância composta, ligação química, que a gente determina as fórmulas, não é isso? Que é aquela que indica o número de átomos de cada elemento na composição de uma certa substância, né? Exemplo simples, ó, o ozônio é O3, significa que cada molécula de ozônio é formada por 3 átomos de oxigênio. O ácido sulfúrico, que você não pode esquecer, é H2SO4. Uma molécula de ácido sulfúrico tem 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Você sabe que quando não aparece o número é equivalente a 1, né? Isso não é problema. A fórmula mínima ou empírica seria a fórmula mais resumida possível. Pensando matematicamente mesmo, não tem? Eu tenho uma fração lá, tem como simplificar? Quando eu simplifico os números ali, os indicadores de quantidade, no mínimo, eu tenho a fórmula mínima, ou fórmula empírica. Um exemplo básico é o seguinte, ó, a fórmula molecular composta aqui ó, é a glicose, C6H12O6. Eu tenho como simplificar isso aí? Tenho, porque eu vejo que todos os números são divisíveis por 6. Então, 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. O que eu indico com essa fórmula mínima? A relação entre a proporção dos átomos. Para cada carbono, ou seja, para cada um carbono, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ou seja, eu vou ter sempre a quantidade de hidrogênio, o dobro da quantidade de carbono e oxigênio. Tá? Então a fórmula mínima é essa, é a mais simplificada possível, que me dá ali a proporção entre os átomos. Quer mais exemplo? Está aqui, ó. O ácido acético, C2H4OH. Desculpa, C2H4O2. O ácido lático, C3H6O3. Vocês podem ver que eles vão ter a mesma fórmula mínima do que a glicose, que eu passei para vocês aqui. Por quê? Porque no ácido acético esses números aqui são divididos por 2. Aqui, dividido por 3. E qualquer um deles que eu dividir, vai chegar nessa fórmula mínima aqui, ó. Eu vou ter sempre aquilo que eu falei com vocês. O dobro de hidrogênio em comparação a carbono e oxigênio. Aqui eu tenho 6 carbonos e oxigênio, 12 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 carbonos e oxigênios, 4 hidrogênios. Entendeu, né? Vou continuar. Beleza. Ácido nítrico, 1 hidrogênio, 1 nitrogênio, 3 oxigênios. Não tem como simplificar isso, né? 1 e 3, já tem 2 no mínimo, que é 1. Não tem como. Então a própria fórmula molecular será a fórmula mínima. Problema nenhum nisso, tá bom? O ácido sulfúrico é outro que eu não tenho como simplificar por causa do enxofre, que é um só. Já está no mínimo possível. Então, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. O benzeno, C6H6. Eu divido por 6, eu sei que a fórmula mínima dele é CH, ou seja, a mesma quantidade de carbono eu tenho de hidrogênio. Pronto, eu sei disso. E a sacarose? C12H22O11. Olha só, esse 11 atrapalhou a nossa vida, né? Se fosse 12, daria para simplificar, mas aqui não dá, tá bom? Então você entendeu o conceito de fórmula mínima. Fórmula percentual, mais fácil ainda, é aquela que indica a porcentagem em massa que eu tenho de cada elemento na composição de uma substância. Exemplo, como que a gente vai achar a fórmula percentual? Através da massa molecular, não é? Então aqui ó, você pega a sua tabela lá e consulta. A massa do hidrogênio é 2. Então, de hidrogênio eu tenho 2 átomos, cada um tem massa de 1 unidade de massa atômica, a massa total dos hidrogênios é igual a 2. Me desculpa, se eu estou usando U, eu não posso passar para grama de uma hora para outra, né? Se eu estivesse usando grama lá, aí eu estou falando de mol, aí eu poderia continuar aqui. Enxofre tem um só, e a massa do enxofre é 32 unidades de massa atômica, 32U. Oxigênio, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Cada um tem 16 de massa, dá 64 unidades de massa atômica. O que a gente faz? Soma, né? Então a gente sabe que a massa da molécula de ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. Professor, eu poderia estar usando aí 98 gramas por mol? Poderia, né? Só que aqui eu estou falando de cada uma. Aqui eu estou falando de 1 mol. Tá, é a mesma coisa.
do jeito que você achar melhor. Não se espante, tá? Quando fala U, é de uma só. Quando fala mol, opa, isso aqui não é uma quantidade, não é uma molécula só, não. São 6 vezes 10 elevado a 23. Para a gente transformar de U para gama, que é muito mais fácil de mexer. Beleza, mas eu quero saber quantos por cento eu tenho de hidrogênio na constituição do ácido sulfúrico. Vou te ensinar de dois jeitos, ou o mesmo jeito, só que de duas formas diferentes. A molécula inteira tem 98 de massa. Então 98% é o seu total. Mas eu quero passar isso para porcentagem, professor. Se é o seu total, corresponde ao quê? A 100%. Quanto que eu tenho de hidrogênio? Eu tenho só 2. Tá? E não considero 1, considero todo que eu tenho de hidrogênio. Eu tenho 2. Quantos por cento isso vai dar? X. Na hora que você jogar isso aí, você vai descobrir que vai dar um valor muito próximo, arredondando já, tá? Que vai dar 2% de hidrogênio. 2% de hidrogênio. Por que eu falei que você poderia fazer isso aqui de uma outra forma mais simplificada? É a seguinte, ó. Pega aquele que você quer saber, eu quero saber de hidrogênio. Eu tenho 2, divide pelo total, que é 98, e multiplica por 100. Pronto, você já vai ter sua porcentagem. Tudo que você quer saber é uma porcentagem. Você pega aquilo que você quer, divide pelo valor total e multiplica por 100. O por 100 é para transformar em porcentagem. Professor, eu ganho R$ 1.500, foi descontado lá R$300 do seguro de vida, sei lá. Quantos por cento do meu salário está indo para esse seguro de vida? Quantos reais vai do seguro de vida? 300. Divide pelo total, 1.500, e multiplica por 100. Você vai ter a porcentagem do que está sendo descontado do seu salário para o seguro de vida. Moleza. Então, 2% do ácido sulfúrico é de hidrogênio. Do enxofre, vamos já direto? Eu tenho quanto de enxofre na molécula? 32, dividido pelo total, que é 98, vezes 100. Vai dar 31,6% de enxofre. Oxigênio, para finalizar, eu tenho 64 de um total de 98 vezes 100, eu vou descobrir lá 65,4%. Então eu posso te falar muito bem que a fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. E a fórmula percentual? A fórmula percentual é hidrogênio 2%, enxofre 31,6%, oxigênio 65,4%. Aqui eu fiz os arredondamentos, no último eu fui e fechei para somar todos e dar quanto? Dá 100%, né? Então se eu tiver 100 gramas de ácido sulfúrico, eu sei que 2 gramas são de hidrogênio, 31,6 são de enxofre e 65,4 de oxigênio. Entenderam fácil isso aí, né? Hidróxido de cálcio. O cálcio aqui, ó, não está dentro do parênteses. Está dentro desse parênteses porque quando a gente faz assim, ó, o nome e a fórmula. Mas esse parênteses do interior aqui, ó, é para indicar que esse OH, que a gente chama de hidroxila, são 2. Então, o cálcio mesmo, eu só tenho 1. A massa do cálcio, lá na tabelinha, 40. Oxigênio, ó, dentro do parênteses é um só. Mas isso aqui quer dizer 2 vezes. Então, oxigênio eu vou ter 2. 2 vezes 16, 32U. E o hidrogênio também vou ter 2. 2 vezes 1, 2U. Quando eu somar isso aqui, 74 unidades de massa atômica. Qual é a porcentagem de cálcio que eu tenho nessa amostra? Eu tenho 40 de cálcio, de um total de 74, vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Isso vai me dar o valor de 54%. Então, 54% da minha amostra é de cálcio. De oxigênio, eu tenho 32, de um total de 74, multiplico por 100 para passar para a porcentagem. Vou descobrir 43,3% de oxigênio. E hidrogênio? Não precisa nem calcular, né? Tem que dar 100%. Eu já tenho esse, se não me engano, 2,7% de hidrogênio. Então, qual seria a fórmula percentual aqui, ó? Cálcio, 54%. Oxigênio, quase, hein? 43,3%. E hidrogênio, 2,7%. Show! Entenderam muito bem o que é fórmula percentual, né? Deve ser facinho. Essa eu coloco na prova para ninguém errar. Porém, existe muito em análises químicas, quando você vai fazer uma análise qualitativa, você pode determinar qual é a substância que você tem
dentro de uma amostra que você quer analisar. E quando a gente faz isso, a gente consegue determinar, através dos métodos que existem, a fórmula mínima, que pode ser, igual a gente viu, ou não igual à fórmula molecular. Tá? Então, como que a gente tem, através das quantidades, é formado de 50 gramas de hidrogênio mais 50 gramas de oxigênio. Qual é a fórmula desse composto? Tá? Então, como que a gente consegue determinar, através das quantidades ou das porcentagens, a fórmula molecular? A gente faz pelo seguinte passo. Ó. Primeiro passo, a gente pega a porcentagem de cada um que foi dado, ou a massa, e divide pela massa molar, para transformar para mol. Depois, a gente vê a relação entre esses mols. A gente divide todos os valores encontrados no primeiro passo pelo menor deles, para ver a relação, a proporção. Ó, é 1 mol desse para 2 desse. E no final a gente compara a fórmula mínima, que é o que a gente determina, com a fórmula molecular. Entendeu? Não. Então por isso que tem um exemplo aqui. Ó. A análise elementar de um composto orgânico identificou a seguinte composição: 52,18 gramas de carbono e 13,8 de hidrogênio. Determine a fórmula mínima do composto em questão. Então, para fazer a fórmula mínima, eu vou usar essa equação aqui. Ó. Equação não, né? Esse passo aqui. Ó. Primeiro passo. Né? Funciona a canetinha. Primeiro passo. O que é o primeiro passo? Pegar os valores que foram dados e dividir pela massa molar, que é a massa da tabela. Então, de carbono, foi dito que eu tenho 52,18. Dividido pela massa do carbono, que é 12, vai dar um valor aqui. De hidrogênio, eu tenho 13,04. Dividido pela massa do hidrogênio, que é 1, não tem erro, né? Vai dar 13,04. 52,18 dividido por 12 dá 4,34. Na verdade, eu vou arredondar para 4,35, porque depois do 4 vem o 8. Então pronto, ó. Eu descobri, isso aqui eu poderia muito bem transformar para mol, tá? Porque quando eu divido a massa da amostra pela massa molar, eu sei que para cada 4,35 mols de carbono, eu vou ter 13,04 mols de hidrogênio. Porém, isso aí está muito ruim. Para eu tentar melhorar isso aí, é o que eu faço no segundo passo. Eu divido esses valores que eu encontrei pelo menor deles. Quem é o menor deles? O 4,35. Então o carbono vai ficar 4,35 dividido por 4,35. Essa é fácil, deixa comigo. 1. Hidrogênio, 13,04 dividido por 4,35. Deixa eu ver quanto que dá aqui. 13,04 dividido por 4,35. Dá, arredondando, 2,99. Aí não, né? Não vou deixar assim. Dá 3. E aí eu descobri a fórmula mínima. Por que eu descobri a fórmula mínima? Porque eu descobri a proporção entre eles. Para cada 1 átomo de carbono, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então eu posso falar que a fórmula mínima é, CH3. Professor, essa é a fórmula molecular? Não é e nem pode ser. Sabe por quê? Porque CH3 não existe. O carbono tem que ter 4 ligações, tá? Então, ali, 3 hidrogênios, isso não existe. CH3 puro, isolado, não existe, tá? Então, a fórmula mínima não quer dizer que é a molecular, que as moléculas realmente existam. Agora, por exemplo, se eu dobrasse ali, ó, C2H6, isso pode existir. Então, quando a gente faz esse passo a passo, a gente não determina a fórmula molecular, a gente determina a fórmula mínima. Vou te dar um outro exemplo para você entender melhor isso daí, ó. Olha esse aqui. A limonina é uma substância de massa molecular de 470. Então, quando eu descobrir a fórmula, a soma de todos lá tem que dar 470. Ela está presente em alguns frutos cítricos e é também responsável pelo sabor amargo desses frutos. Sabendo que sua fórmula centesimal, porcentagem de cada um, viu? Lá é a massa, agora é porcentagem, a mesma coisa. É, tanto, do carbono, 66,38. Já vamos direto para o primeiro passo aqui, ó. Vamos dividir pela massa molar. Dividido por 12. Isso aqui vai dar 5,53. Pronto. O que tem mais? Tem hidrogênio, 6,38. Massa do hidrogênio é 1, né? Vamos fazer aqui só para constar. 6,38. Oxigênio, 27,23. Dividido pela massa do oxigênio, que é 16. Isso vai dar 1,7. Então, já descobri a proporção entre mols dele. Para cada 5,53 mols de carbono, 6,38 de hidrogênio e 1,7 de oxigênio. Esses números são muito ruins, né? Eu não vou colocar lá C, 5,53. Por isso que a gente faz o quê? O segundo passo. Determina a proporção em números inteiros, ou mais próximo disso que a gente vai ver. Como? Dividindo todos pelo menor.
Carbono, eu tinha encontrado 5,53. Dividido pelo menor deles, 1,7, isso aqui vai dar 2,25. 3,25, me desculpa. 3,25. Hidrogênio, 6,38, dividido pelo menor dos três, que é 1,7, vai me informar um valor de 3,75. Oxigênio, 1,7 dividido por 1,7, essa é fácil. 1. Olha só, melhorou um pouquinho, mas não resolveu o nosso problema, porque aí a gente ainda tem número decimal. Eu não posso arredondar esses números, estão muito longe do arredondamento. E nem posso colocar C 3,25, H 3, não. Eu tenho que transformar esses números inteiros, tá? Todos eles. Então eu tenho que multiplicar por algum número que faça isso. Vou pegar esse aqui, ó. E um que eu multiplicar um, tem que multiplicar todos. Se eu multiplico por 2, fica 6,5. Continua decimal. Mas 6,5 já estou vendo que eu vou multiplicar por 2 de novo. Então, na verdade, eu vou multiplicar isso aqui por 4. Quando eu multiplicar ele por 4, 4 vezes 3, 12. E isso aqui vezes 4 dá 1. Vai dar 13. Se eu multipliquei ele por 4, o que eu tenho que fazer com todos os outros? Multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. E 0,75 vezes 4 dá 3. Então, isso aqui vai dar 15. Ó, 13, 15. E aqui não tem erro, né? Vezes 4, 4 mesmo. Então, agora eu resolvi o problema dos números decimais. Ó. Qual é a fórmula mínima? Que a gente faz tudo isso para determinar a fórmula mínima, que não necessariamente é a molecular. Carbono, 13. Hidrogênio, 15. Oxigênio, 4. Como que eu vou saber se essa é a fórmula molecular que eu quero? Né? Porque a gente está vendo aqui ó, que nem é. A massa tem que dar 470. Então vamos achar a massa dessa fórmula mínima que eu estou vendo. 13 carbonos vezes 12, que é a massa de cada um, 156. 15 hidrogênios vezes 1, 15. 4 oxigênios vezes 16, 64. Quando eu somar isso aqui, vai dar 235 unidades de massa atômica. Então, a massa da minha fórmula mínima é 235. Mas a fórmula molecular é 470. O que eu identifico? Opa, se a fórmula mínima é 235, se eu multiplicá-la por 2, eu vou ter aquele que eu quero, que é a fórmula o quê? Molecular. Então, o que eu tenho que fazer é dobrar essa quantidade de átomos aqui, ó, que vai dar o dobro, vai dar o dobro da massa, né? Qual que vai ser a fórmula molecular? C26, H30, O8. Essa é a minha fórmula molecular. Nesse caso, o dobro da minha fórmula mínima. Como que eu descobri isso? Relacionando a massa molecular, ou seja, a massa da fórmula molecular que eu queria, com a massa da fórmula mínima que a gente determinou. Então, essa aqui é um pouquinho mais complexo por causa disso. Mas você pegou o jeito. A quantidade que foi dado dividido pela massa da tabela. Estabelecer as proporções entre mols. Ótimo. Para melhorar esses números, divido todos eles pelo menor. Só que aqui ficou decimal ainda. Multiplica para transformar no número inteiro. Menor, né? Você vai pegar pelo menor. 1 não resolvia, multiplicar por 1 não muda nada. 2 não resolvia, 3 não resolvia, 4. 4 deu certo. Multipliquei todos por 4. Ficaram todos inteiros. Ótimo. Beleza. E aí eu relacionei depois a fórmula mínima que eu encontrei com a fórmula molecular através de suas massas. Resposta, para não deixar sem marcar, né? Fazer isso tudo e deixar em branco. Letra B. Essa aqui é um pouco mais complexa, tá? Uma amostra de hidrocarboneto, CXHY, com massa igual a 1 grama, é deixada em excesso de oxigênio, fornecendo 1,8 gramas de água e 2,3 gramas de gás carbônico. A fórmula mínima empírica do hidrocarboneto é dado as massas atômicas. Isso aqui, se você não estudou, procura lá no canal Reações Químicas, vai estar lá Reação de Combustão. Compostos orgânicos, aqui, ó, hidrocarboneto, formado de hidrogênio e carbono. Quando entra em combustão, está lá, CXHY. Para ter combustão, fogo, tem que ter gás e oxigênio. Por isso que ele fala aqui, ó, excesso de oxigênio. Ou seja, oxigênio não é o problema, tem o suficiente. Esses compostos, suas combustões completas, formam gás carbônico e água. Formam gás carbônico e água. Esse CHX, hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Exemplos, metano, a gente já viu, gasolina, octano e vários outros.
butano, são todos combustíveis, tá? Diesel, são formados de hidrocarbonetos. Porém, aqui ó, eu quero saber a fórmula desse, mas ele me disse que 1 grama dessa substância formou 2,93 gramas de gás carbônico e 1,80 gramas de água. Vou fazer mais ou menos o mesmo passo. Eu vou dividir isso aqui pela massa. Só que agora não é a massa de um elemento, é a massa da molécula inteira, do CO2. O carbono é 12, o oxigênio é 16, mas como são 2, 32, a massa dele é 44. Quando eu dividir isso aqui por 44 gramas por mol, eu vou saber quantos mols dele eu tive, que é o equivalente a 0,66 mol. Pronto. E da água, o hidrogênio é 1, como são 2, 2, e o oxigênio é 16, vai dar 18 gramas por mol. Então, dividindo isso aqui por 18, eu vou ter o equivalente a 0,1 mol. Então, eu estou vendo ó, que para cada 0,66, me desculpa, que é 0,066, para cada 0,06 mol de gás carbônico, forma também 0,1 mol de água. Então, o meu combustível tem que reagir com oxigênio, eu não estou preocupado, porque falou que está sobrando, e forma essa proporção. O que a gente faz depois que a gente já descobriu o mol? Divide pelo menor. Então, aqui, para saber a quantidade de CO2, o que eu faço? 0,066 dividido por 0,066, que vai dar, igual a 1. E o oxigênio? O oxigênio não, me desculpa. A água, 0,1 dividido por 0,066. Para não atrapalhar ali, isso aqui vai dar 1,5. Poxa, 1,5 não ajuda muita gente, né? Vamos transformar isso aqui para número inteiro? Vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. Então, para cada 2 mols de água, 3 mols de água, aqui eu também tenho que multiplicar por 2, formam-se 2 mols de gás carbônico. Eu posso colocar isso aqui na frente, Para cada 3 mols de água, são formados 2 mols de gás carbônico. E era o que a gente precisava para determinar a fórmula daqui, pelo balanceamento. Por quê? Todo o carbono que eu tenho lá do combustível, ele vai ser usado para formar gás carbônico. Se eu colocar um 5 aqui, no balanceamento eu tenho que colocar o que aqui na frente? 5. Então, se foram formados 2 mols de gás carbônico, é porque o meu X é o quê? 2. E cada hidrogênio vai formar a molécula de água. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. Então, quer dizer que eu tenho que ter 6 hidrogênios aqui também. Então, eu descobri, a fórmula molecular do tal hidrocarboneto lá é C2H6. Professor, mas eu quero a fórmula mínima. Vamos simplificar ela. Simplificar ela aqui, dá para dividir os 2 por 2. Fica o quê? C1H3. Pronto. Então, olha só. Ele me disse que tinha uma reação de combustão com hidrocarboneto. O hidrocarboneto reage com oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Aqui não está completamente balanceado pelo seguinte, 4 oxigênios aqui, mais 3 aqui, 7. Então, o que a gente faz aqui? 7 sobre 2. Se isso aqui te confundiu, dá uma olhada em reações químicas e balanceamento de equação, tá? A mesma quantidade de átomos que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto, tá? Então, o hidrocarboneto, que é o combustível, reage com oxigênio para formar gás carbônico e água. Ele me falou a quantidade de gás carbônico e de água que foi formado. Eu dividi pela massa molar, que é a massa da tabela, para saber quantos mols de cada um foi formado. E depois eu dividi os 2 pelo menor, para saber a proporção entre eles. Foi 1 para cada 1,5. A gente tirou esse número decimal, né? Ficou 2 para cada 3. Como todo mol de gás carbônico vem do carbono do hidrocarboneto, 2 carbonos aqui. Como toda a água é formada através dos hidrogênios do hidrocarboneto, tinha 6 hidrogênios aqui, o Y é 6. C2H6 é a fórmula molecular. Mas eu quero não a molecular, eu quero a fórmula mínima. CH3. Show de bola. Últimas 2 questões aí pra gente ver isso aí, Às vezes eu coloco na lista de exercício, o aluno tem dúvida com isso aqui, Uma substância orgânica de massa molecular igual a 42 é representada pela fórmula mínima CH2. O número de átomos de carbono em cada molécula da substância é igual a... peraí. A massa molecular é 42 unidades de massa atômica. A fórmula mínima é igual a CH2. Cara, se já deu a fórmula mínima e quer saber alguma coisa da molecular, não precisa fazer aquela conta. É mais simples ainda.
Qual que é a massa da fórmula mínima? Eu tenho um carbono, 12. Mas cada hidrogênio é 1, como são 2? 2. Então a massa da fórmula mínima é 14. Opa, mas a que eu quero é 42. Eu tenho que multiplicar 14 vezes quanto para dar 42? Se não me engano, é vezes 3. Então, quer dizer que eu tenho que pegar a minha fórmula mínima para obter a fórmula molecular, que a massa é 42, e multiplicar por 3. Então fica o quê? Fica C3H6. Só isso. Comparei a massa da fórmula mínima com a massa da fórmula molecular. Ele já me deu a fórmula mínima. Ajudou? Foi bonzinho comigo? O número de átomos de carbono em cada molécula. Quantos carbonos em cada molécula? 3. É um trem que você não pode errar jamais. Jamais. E a última aí, ó. Fala sobre massa percentual, tá? O sulfato de cobre é um dos componentes da cauda bordaleza. Mistura muito utilizada na agricultura para combater as doenças fúngicas e hortaliças e árvores frutíferas. A porcentagem de água presente no sulfato de cobre, pentaidratado puro, é de aproximadamente... Isso aqui é um complexo que a gente estuda em química inorgânica, onde as moléculas de água se juntam ao sal, no caso aqui o sulfato de cobre. Então a massa da substância inteira é a massa do sulfato de cobre mais 5 moléculas de água que estão junto dele, tá? E o que eu quero saber no final aqui, ó, é a percentagem de água na molécula toda, a substância toda. Molécula não, porque aqui tem um metal, então não é só molécula não. Penta-hidratado, o próprio nome já fala. Hidratado quer dizer água, penta é com 5 moléculas de água. Então temos que achar essa massa aqui, ó. Vamos lá. Cobre só tem um mesmo, né? E a massa do cobre é 63,5, se não me engano. Isso. Então, 1 vezes 63,5. 63,5. Vai dar 63,5. Enxofre também só tem um. A massa do enxofre é 32. 32. Oxigênio tem 4. 4 vezes 16, 64 unidades de massa atômica. Eu quero saber a porcentagem da água. Então aqui eu não vou achar do hidrogênio e do oxigênio. Eu vou achar logo da água e vou multiplicar por quanto? Por 5. Então, ó, da água, professor, se eu fizesse por partes, daria também, tá? Quantas moléculas de água tem ali? 5. Cada água, 2 hidrogênios, 2, mais um oxigênio, 16, era 18. 5 vezes 18, 90. A massa total da substância inteira, ela é igual a 249,5 unidades de massa atômica. Já ia colocar grama por mol aqui. Então tá. Então eu sei a massa total. Eu quero saber a porcentagem de água nela. Quanto que eu tenho de água? Tem 90. Ó. O que eu falei com vocês? Para achar a porcentagem. Eu tenho 90 de um total que é 249,5. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Quando eu fizer isso, eu vou descobrir que a porcentagem de água nessa substância é de 36%. Letra A. E a última aí, ó. Determinado óxido de nitrogênio é constituído de molécula de NO, N2OX. Sabendo que 1,52 gramas de óxido contém 1,20 vezes 10 a 21 moléculas, o valor de X é... Olha só, eu quero saber a quantidade aqui, ó. E eu estou te falando que 0,152 gramas contém 1,2 vezes 10 a 21 moléculas. Como que eu vou saber essa quantidade de X? Eu vou saber a quantidade de X se eu souber a massa molecular ali. Aí eu descubro quantos oxigênios eu preciso para dar a massa. Mas, porém, como que eu vou descobrir a massa? Aí, gente, é só a gente lembrar que a massa, ela é sempre equivalente ao quê? A 1 mol. Só que aqui não me interessa o mol, me interessa a quantidade de moléculas. Mas eu sei que 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se eu descubro a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu estou descobrindo a massa de 1 mol. Como que fica isso aqui? Ó? Fica 1,2 vezes 10 elevado a 21 x. 6 vezes esse valor aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho. 6 vezes 0,152. 0,912 vezes 10 elevado a 23. Multipliquei só o número e repeti a potência, né? X é igual a 0,912 vezes 10 elevado a 23
dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 21. Quando você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você vai encontrar um valor 76 gramas. E aí, como eu sei que isso aqui é equivalente a uma quantidade igual a 1 mol, eu posso colocar 76 gramas por mol. Sabe por que isso aqui me ajuda? Porque eu sei agora que o N2, OX, tem que dar quanto? 76. Eu sei que nitrogênio eu tenho 2. A massa do nitrogênio é 14. 2 vezes 14, 28. Quantos oxigênios eu tenho? Não sei. Mas sei que cada um deles tem massa 16. E eu sei que o meu total tem que dar quanto? 76. Se o nitrogênio é 28, o meu total é 76, quanto está faltando aqui? Está faltando 48. Quantos oxigênios eu tenho que ter, sendo que cada um é 16, para dar 48, né? A gente pode até fazer uma equaçãozinha ali, ó. 16x é igual a 48. X é igual a 48 dividido por 16, que é igual a quanto? 3. De novo, 3. Entenderam? Então aqui, ó, eu usei um valor que foi informado comparado com a quantidade de moléculas. Para eu determinar a quantidade de oxigênio que eu precisava ali, eu precisava saber a massa molar, ou molecular, tanto faz. Né? Então, para saber a massa molar, eu tenho que saber a massa de 1 mol. E eu lembrei que 1 mol é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando eu estou falando de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu estou falando de 1 mol. E se eu sei que a massa disso é 76 gramas, eu sei que a massa de 1 mol é 76 gramas. E através dessa massa que a gente descobriu, a gente conseguiu descobrir a quantidade de oxigênio que precisava para formar esse óxido aí. Beleza? Próxima aula a gente continua já falando de estequiometria. Agora o negócio vai pegar mesmo. Não perde. Um abraço.